Irmãos, aqueles que desejarem, quiserem passar para o lado de cá, é melhor para você poder visualizar aqui os slides. Se desejarem, né, quiserem vir para cá, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos dar início aqui, dar continuidade, melhor dizendo, né, aos 10 mandamentos. Nós estamos, então, no 6º mandamento, né? Nós já iniciamos no domingo passado falando, então, sobre o 6º mandamento, né? A gente viu, de modo geral, o que aquele mandamento nos fala a respeito, né? Mas esse mandamento, então, tem alguns desdobramentos que eu espero falar nas próximas 3 lições, né? Hoje, então, nós vamos tratar desse assunto de maneira, assim como Jesus vê esse 6º mandamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai dar uma pausa por causa do mês de maio, que é o mês da família, então a gente vai ter temas voltados para isso. E com a graça de Deus, em junho, a gente retoma ainda o 6º mandamento. Eu espero que ainda em duas ou 3 aulas que a gente vai falar sobre alguns temas, inclusive alguns temas atuais, né? Como aborto, a gente vai falar um pouquinho sobre pena capital e por aí vai, tá? Então vamos dar início aqui. Espera aí, acho que é o que eu não liguei aqui. Eu já recebi uma cara feia ali no fundo. Vamos lá. Então, vamos ler os 10 mandamentos aí de novo? Pedir os irmãos aí para lerem para mim, por favor. Podem ler? Isso, então nós estamos olhando o 6º mandamento, né? Então o 6º mandamento... Parou aqui, Lucas, de novo. Ok. Então o 6º mandamento está no verso de número 13, também você vai encontrar a repetição desse mandamento lá em Deuteronômio 5:17, né? Então é não matarás, mas nós vimos na semana passada, né,
que esse texto seria melhor traduzido, né, se de fato fosse não assassinarás, né? Porque o mandamento, embora fale de não matarás, a gente vai olhar em algumas circunstâncias, né, que Deus permite o assassinato e até mesmo determina que isso aconteça, né? A gente vai tentar dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais adiante, tá? Mas sempre lembre-se disso, né, de que a melhor tradução, então, é essa questão, então, de não assassinar, né, de não ter o assassinato. A gente viu, então, na semana passada, né, que esse mandamento, então, traz essa verdade teológica para nós. Deus é o Senhor da vida, tá? Então, grave isso, né? Porque quando a gente chegar, por exemplo, lá para tratar as questões relacionadas à pena capital, por exemplo, né? E que eu sei que às vezes a gente cria uma questão de pensar somente na morte da pessoa, né? Daquele que está pagando com a sua própria vida, mas a gente precisa ter isso em mente, né? Deus é o Senhor da vida, nós precisamos então zelar pela vida, e é isso então que esse mandamento traz de maneira geral aqui para nós, tá? Então hoje nós vamos dar uma olhadinha sobre as várias faces do assassinato, né? Então a gente não vai ter como ver todas as coisas, né? Mas a gente vai tentar falar a respeito então de algumas questões aqui importantes, mas especificamente de algo que Jesus então menciona quando ele fala a respeito desse mandamento. Na semana passada então nós vimos as duas perguntas do Catecismo Maior de Westminster, a 136, a 135 também fala sobre esse mandamento. Eu vou pedir os irmãos para lerem de novo, para que vocês possam então perceber novamente a amplitude então do sexto mandamento. Então eu vou fazer a pergunta e vou pedir os irmãos para lerem a resposta para mim. Então, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os irmãos, por favor. Os deveres. Subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalhos e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Então veja que não é só o assassinato não só acontece quando nós de fato atentamos contra a vida de alguém, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E perceber como o assassinato acontece muitas vezes sem que a gente então perceba. A pergunta 136, então, fala dos pecados proibidos. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os irmãos, os pecados proibidos. Ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalhos e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém, tá?
Um comentário, né, que tem do Catecismo Maior de Westminster, né, ele traz, além da pergunta 136, né, ele traz alguns desdobramentos, né, ele vai fazendo assim, diversas perguntas, né, para que a gente possa então receber um melhor ensino, um maior ensino a respeito daquela pergunta. E uma das perguntas que é colocada nesse comentário é exatamente isso, né? Por que o sexto mandamento exige que conservemos um espírito pacífico, cordial e cortês para com os outros? Aí ele vai dizer, porque por um espírito contrário, isto é, descortês, irracional e desamoroso, inevitavelmente causará dano tanto a nós mesmos quanto aos outros. Perturbará igualmente a nossa mente e a do nosso próximo, e pela influência da mente e do corpo, acarretará feridas em maior ou menor grau na nossa saúde física e na de nossos semelhantes. Ira, dureza de coração, espírito áspero e inamistoso e atitudes semelhantes só podem causar prejuízo à mente e ao corpo. Essa é a maneira de matar que a lei de Deus certamente proíbe, tá? Então hoje eu quero falar especificamente então desse mandamento, né? Eu quero falar um pouquinho sobre este instrumento, né? Que é a língua, que é de fato algo que pode matar, como é algo que pode também fazer viver. Então, primeiramente, nós vamos ler lá Provérbios, capítulo 18. Eu quero que os irmãos, então, abram lá no verso de número 21. Então, eu quero começar por aí, né, falando um pouquinho dessa questão ainda do sexto mandamento, como é que a língua, então, pode trazer vida e como ela pode também trazer morte. Alguém que achou aí, lê para nós bem alto, por favor. Isso. Embora tenha um grupo de evangélicos que pegam esse versículo aqui e querem justificar, por exemplo, a questão da maldição hereditária, né? Aquela história, né, de que as palavras têm poder, quando você então diz alguma coisa, por exemplo, para o seu filho, né? Então você diz assim, menino, você é burro, e aí o menino vai ser burro até o final da vida porque a mãe ou o pai jogou uma palavra de maldição. Embora eu acho particularmente que isso seja um exagero, aqui Provérbios está dizendo exatamente de que o poder da morte e da vida está na língua, está no poder das palavras. E é exatamente isso que muitas vezes acontece, irmãos. Nós podemos trazer vida ao coração de alguém, mas também nós podemos matar aquela pessoa de acordo com a maneira, ou de acordo com as palavras, então, que nós falamos com elas. Veja um pouquinho mais atrás, né, Provérbios capítulo 12, o verso 18. Se alguém, por favor, achar aí, pode ler para mim, por favor, bem alto. Isso, então veja aí, né? A minha tradução é um pouco diferente, né? E ela traz talvez um ênfase mais maior, né? Ela diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Veja aí novamente, né, essa distinção entre aquilo que as palavras podem trazer. Elas podem trazer morte, ou seja, ela pode trazer espada, mas ela também pode trazer vida, ou seja, ela pode trazer cura. Né? Então percebam claramente essa distinção que a palavra de Deus faz para nós. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Salmo 34, os versos 12 e 13 diz assim, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Ele vai responder, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 37 de Salmos, diz assim, a boca dos justos profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, nunca pisará em falso.
né? Então veja que aqui, novamente, o salmista fala do poder que as palavras, do poder que a língua tem, tanto de trazer vida como para trazer morte. Trazer doença, né, no sentido de matar aquela pessoa, mas também trazer cura ao coração dela. Fica aí em Provérbios, procure lá Provérbios capítulo 10, eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos, eu queria só que você acompanhasse, eu vou ler aqui para vocês verificarem mais de perto o que a palavra de Deus então nos diz a respeito disso. Veja, por exemplo, aí Provérbios 10, o verso de número 19, nós encontramos assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Depois, lá na frente, a gente vai ver Tiago falando sobre isso, né? Que nós, muitas vezes, tropeçamos nas nossas palavras. Por quê? O que Provérbios está dizendo aqui, irmãos? Quem fala demais, fala o que não deve. É isso que Provérbios está dizendo. Se fosse um provérbio atual, moderno, a gente podia dizer assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é? Assim que diz lá, aquele ditado, né? A gente às vezes fala coisas que a gente nem percebe. A gente fala de tudo, fala de todos, comenta sobre tudo, comenta sobre todos, né? E isso então que Provérbios está dizendo. Então quem fala demais, uma hora vai usar mal essas palavras. Então por isso que ele está dizendo: quem controla a sua língua é sensato, né? O sensato então fala pouco. Caminhe mais um pouquinho aí no verso de número 19. Desculpe, irmãos, o verso de número 11 ainda do capítulo 10. Diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios, né? Veja novamente aí que a palavra, a língua sendo mal usada, ela pode trazer morte. Ela sendo bem usada, ela pode trazer vida. Caminhe mais um pouquinho aí no capítulo 15. Nós vamos encontrar assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem de nós já não passou sobre uma situação como essa, né? A gente está tentando resolver um problema e às vezes a pessoa dá aquela pitada, né? Dá aquela alfinetada assim, e ela vai de encontro ao nosso coração. E aí, em vez da gente resolver o problema, a gente fica mais irado ainda, né? Quando a gente recebe aquela resposta dura, né? E às vezes até inesperada. Caminhe mais um pouquinho aí ainda em Provérbios, o verso de número 23. E se você quiser ir marcando, irmãos, é bom a gente marcar esses textos, né? Eles são bons para que a gente, então, reflita, que a gente perceba, né? Como que a palavra de Deus fala a respeito dessas coisas para nós. Veja o verso 23, ele diz: um homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é, né? A gente vai ver daqui a pouco também lá em Efésios, né, capítulo 4, quando Paulo então fala sobre a questão da palavra torpe, ele fala sobre palavra de edificação, mas ele não está dizendo que você tem que falar palavra de edificação o tempo todo. Ele diz que você tem que falar palavra de edificação em tempos oportunos. Aqui também Provérbios está dizendo a mesma coisa. Caminhe mais um pouco, no capítulo 16, o verso de número 24, diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então veja novamente aí que são as palavras que podem trazer vida. Ainda um pouquinho mais adiante, no capítulo 17, nós vamos encontrar no verso 28, diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha a comparação que Provérbios está dizendo, né? Ele está dizendo: até o insensato, se fica calado, ele é tido por sábio, né? Ele passa, então, aquela ideia de que tem entendimento. Ande mais um pouco aí no capítulo 18, os versos 4 e também o verso de número 7, nós vamos encontrar assim, né? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes, né? Novamente exaltando, né, a questão de que a palavra bendita ela pode trazer vida. E aí o verso 7 vai dizer: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então percebam, irmãos, que a palavra, a língua, né, ela pode trazer vida, mas ela também pode trazer morte. E é isso então que o sexto mandamento está dizendo para nós.
Não é um assassinato, não é que você desferiu um golpe no corpo desse indivíduo. Não é que você comprou uma arma, né, para dizer, agora eu vou me vingar desse irmão, né, eu vou matá-lo. Né? Nem que eu saia no jornal amanhã, mas eu vou me vingar desse indivíduo. Nós, muitas vezes, pelas nossas palavras e pela maneira como nós falamos com esse irmão, nós podemos exatamente cair naquilo que o sexto mandamento coloca diante de nós. Né? Ou seja, nós nos tornamos assassinos dos nossos irmãos pelas nossas palavras, né? Pela maneira então como nós nos dirigimos a ele, pela maneira então como nós nos relacionamos com o nosso irmão. Nós vamos perceber então dentro disso, né, um texto que é bem conhecido, que é Tiago, então, capítulo 3, os versos de 1 a 12. Eu vou pedir aos irmãos também que abram nesse texto, por favor. Então, Tiago vai mostrar exatamente isso, né? Desse fogo que sai da boca, né? Esse fogo, então, que destrói. Esse fogo, muitas vezes, que acaba exatamente com os relacionamentos. Eu já mencionei isso aqui em outras ocasiões, irmãos. Muitas vezes, um divórcio, um escândalo, alguém que de repente roubou o dinheiro da igreja. Muitas vezes isso não traz um problema geral para uma igreja, mas uma fofoca, uma palavra maldita, uma situação mal resolvida, né? Irmãos que estão brigados um com o outro, isso de fato pode levar uma igreja à completa ruína, né? Exatamente então pelo poder que a língua e que as palavras trazem para nós. Veja aí então Tiago capítulo 3, os versos de 1 a 12 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas a tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, observem algumas coisas interessantes aqui. A gente não vai gastar muito tempo, né? Porque Tiago está sendo muito claro aqui para nós. Mas observe algumas coisas interessantes que ele coloca aqui primeiro. Primeiro, essa comparação que ele faz de grandes coisas que são controladas por uma coisa pequena, não é? Então ele fala, olha o cavalo, por exemplo, um animal grande. Ele é domado, então, de que forma? Ele é domado simplesmente por uma rédea, não é? Alguma coisa que é colocada ali na sua boca e que controla todo o corpo, né? Você vê o navio, que é um grande veículo, né? Algo esplendoroso, ele é controlado por um leme, que comparado ao tamanho do barco, né? Não sei nem se chega a 10% do tamanho, dependendo do barco, né? Ou dependendo do navio. E ele é controlado, então, por esse leme, uma peça, então, pequena. Aqui, então, Tiago vai comparar da mesma forma. O que controla o nosso corpo é a nossa língua.
E nós muitas vezes sofremos exatamente porque nós não temos controle sobre a nossa língua. Nós conseguimos controlar outras partes do nosso corpo, né? Nós conseguimos enrijecer os nossos músculos, nós conseguimos fazer outras coisas, né? Mas nós muitas vezes não conseguimos dominar a nossa língua. E Tiago então vai dizer que a língua então ela põe fogo. Novamente aqui a comparação, né? Que ele faz de algo pequeno que pode chegar a algo extremamente grande, ou seja, um incêndio que começa pequeno, né? Começa com uma fagulha, mas é um incêndio que pode destruir uma floresta inteira. E os irmãos já sabem disso, né? Vai chegar o nosso tempo da seca, e muitas vezes é isso que nós ouvimos nos jornais, não é? É alguém que jogou uma pituca de cigarro, é às vezes alguém que jogou uma garrafa lá de refrigerante, aquela garrafa então aquecida ali pelo calor do sol, ela reflete então naquela folhagem seca e aí começa um incêndio, né? E aí os bombeiros ficam malucos, né, para poder conter aquele incêndio. Então começou pequeno. E é isso então que Tiago está dizendo, a língua faz isso, ela começa com algo pequeno, mas ela pode inflamar de tal maneira que pode destruir então toda uma comunidade. Então vejam, irmãos, novamente aqui, só para a gente finalizar aqui com Tiago, novamente ele coloca aqui diante de nós, que a língua então tem o poder de bênção, que ele diz aqui, né? Ela jorra então bênção e maldição. A língua pode ser usada para uma coisa e ela pode ser usada para outra coisa completamente distinta. E Tiago vai dizer, irmãos, que não seja assim. Que a nossa língua não bendiga a Deus e amaldiçoe os homens. Que na nossa vida particular, pessoal, que o que jorre então de nós seja exatamente palavras de bênção. Então note que Tiago está mencionando isso, né? Que aquilo então que jorra de nós é aquilo que nós falamos. A gente vai ver daqui a pouco quando Jesus então mencionar a respeito disso. Comentando então esse texto de Tiago, né? João Calvino então vai dizer o seguinte. Parou aqui de novo, Tiago. Opa! Calvino vai dizer o seguinte, ao dizer que ela, né, a língua, atiça o fogo do inferno, é o mesmo que se ele dissesse que o ultraje que a língua causa é a chama do fogo infernal. Tiago tem em mente que o fogo enviado por Satanás é muito facilmente captado pela língua, de modo que imediatamente ela queima. Em suma, Calvino vai dizer, que ela é um material próprio para receber, alimentar e aumentar o fogo do inferno. Olha que coisa pesada que Calvino coloca aqui para nós. Que, em outras palavras, ele está dizendo, nós muitas vezes, irmãos, preste atenção, vou falar isso com muito carinho aos irmãos. Muitas vezes nós somos usados pelo diabo para incendiar ainda mais aquilo que ele quer. Então imagina uma situação de fofoca, né? Ou de maledicência, ou de repente alguém que, ao invés de ser incentivado no seu trabalho, né, no seu ministério na igreja, ela deveria então receber palavras de incentivo. Nós somos aqueles então que damos palavras exatamente de desânimo, criticamos, falamos mal, fofocamos, né? Somos negligentes então em ajudar o nosso irmão nesse sentido. O que Calvino está dizendo é que, na verdade, quem faz isso, quem quer desanimar o povo de Deus é Satanás, é o diabo. É ele que é o nosso inimigo. Mas nós, muitas vezes, sem percebermos, somos usados, então, por ele exatamente para colocarmos mais lenha na fogueira, né? Para aumentarmos esse fogo, né? Então, preste atenção nisso, irmãos, né? Pense, por exemplo, numa fofoca. Quem é a pessoa mais interessada nisso, né? Na fofoca? Certamente não é o pastor, é o diabo. É ele que quer semear no nosso meio a discórdia, a contenda, o desânimo. É ele que quer levar-nos uns aos outros, né, às brigas, às discussões, ao desentendimento. E nós, muitas vezes, somos usados por ele nesse sentido, né? Não é que o diabo diz para nós no ouvido, vai lá e faz. Não é isso, né? Não é como aquele desenho do Pica-Pau, né? Que o diabo fica falando no nosso ouvido, vai lá, fala, faz mais fofoca. Mas nós, muitas vezes, somos usados nesse sentido, né? E incendiamos ainda mais esse fogo que Satanás quer colocar no nosso meio. É isso que Calvino está dizendo. E esse é o poder que a língua muitas vezes tem a fazer no nosso meio, tá? Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui.
Então vamos dar uma olhadinha como é que Jesus, então, olhou o sexto mandamento. Então eu vou colocar o texto bíblico aqui, eu vou pedir os irmãos para que leiam para mim, primeiramente, Mateus capítulo 5, os versos de 21 a 26, né, o texto que está lá no conhecido Sermão do Monte. Eu vou pedir os irmãos para lerem, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui. Vamos ler lá? Ouvistes? Isso, então nós vamos dar uma olhadinha aqui, aquilo que Jesus menciona nesse texto, né? A gente vai ver de maneira bem superficial, a gente não vai ter muito tempo para entrar em cada aspecto, né? Mas a gente vai perceber, primeiramente então, que Jesus ele reafirma, ele aprofunda e ele aplica com mais rigor o sexto mandamento. Então, mantenha aí, se você não abriu, né, mas mantenha aí Mateus capítulo 5 aberto para a gente dar uma olhadinha em algumas questões importantes. Primeiramente, então, que Jesus vai mencionar é que ele estabelece, então, a nova fonte deste mandamento. Veja aí os versos 21 e 22 de Mateus capítulo 5. Ele vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Então percebam, irmãos, a mudança da coisa. Ele diz, foi dito isso para vocês, mas agora eu estou dizendo novamente. Ou seja, Jesus está se colocando como a nova autoridade do sexto mandamento. É isso que ele está dizendo. Ele não está só reafirmando o sexto mandamento. Ele não só está repetindo aquilo que Moisés disse. Ele está se colocando agora como o Senhor da lei. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso agora para vocês. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. Segundo, Jesus faz uma adição ao mandamento. Ele diz aí, quem matar está sujeito ao julgamento. Êxodo capítulo 20 não tem esse acréscimo, não é? Não tem, então, esse ponto aí, quem matar está sujeito a julgamento. Certamente Jesus poderia ter em mente Gênesis capítulo 9, o verso de número 6. Ele lá diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Jesus está juntando esses dois conceitos, ele está reafirmando o sexto mandamento e está dizendo, quem matar agora deve ser julgado. Ou seja, quem matar deve morrer, deve pagar com a sua própria vida. Veja, não é Moisés que está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Preste atenção, então, naquilo que está sendo colocado diante de nós, irmãos. Para que a gente tenha uma visão correta a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para que a gente entenda aquilo que o texto bíblico está colocando aqui para nós. Veja, então, que Jesus também ele aumenta o rigor do mandamento. Veja o verso de número 22. Eu, porém, novamente ele está dizendo, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, se você voltar lá ao mandamento, lá em Moisés, em Êxodo capítulo 20, né, e se você olhar o código mosaico, né, das leis de Moisés, aquele que matava, ele então pagava com a sua própria vida.
Aqui, Jesus está dizendo, se nós chamarmos o nosso irmão de tolo, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né? Se chamar o nosso irmão de idiota, de você fizer um insulto ao seu irmão, Jesus está dizendo, essa pessoa não só está sujeita a um julgamento no tribunal, mas Jesus está dizendo, ela também pode ser condenada ao inferno. Então, Jesus está abrandando ou ele está aumentando o rigor e a severidade do mandamento? O que é que os irmãos acham? Ele está aumentando. Então, se lá em Moisés alguém era morto só se tirasse a vida do outro, aqui Jesus está dizendo, se você chamar o seu irmão de tolo, você vai pagar e você vai poder ser lançado no inferno. Então preste atenção, irmãos. Quem está dizendo isso? Quem? Jesus Cristo. Não é Moisés, não são os fariseus, não é a igreja, não são os apóstolos. É Jesus que está dizendo. Ele está aprofundando, ele está indo mais a fundo, então, no mandamento. Veja, então, que Jesus, então, aplica o mandamento ainda de forma mais profunda. Jesus está ensinando uma lição, e uma lição muito importante. Ele está dizendo que a ira pecaminosa, ou seja, do tipo que leva a dizer palavras amargas, é, em sua própria natureza, homicídio. Jesus está dizendo que o homicídio ele é praticado no coração. E a menos então que essa pessoa se arrependa, esse tipo de atitude então vai poder enfrentar o castigo eterno no inferno. Seja o que for o que parecer aos olhos humanos, aos olhos de Deus, essa pessoa já está condenada. Ela já está caminhando para a morte, exatamente por causa do uso das suas palavras, exatamente por causa da ira do seu coração, o seu desejo de vingança, o modo então como ela trata o seu irmão. Então veja aqui, irmãos, que Jesus, ele está mencionando aqui pessoas, não aquelas que nós muitas vezes consideramos ruins. Não são os assassinatos que a gente vê na televisão. Aqui ele está dizendo de um assassinato que começa no coração. E que muitas vezes é proferido não pelos tiros que nós damos, e nem pela a quantidade de facadas que nós damos no nosso inimigo, mas pelas palavras que nós falamos para eles. Então veja que Jesus não está abrandando aqui. Jesus não está pavimentando a estrada do nosso pecado. Pelo contrário. Ele está sendo duro, ele está sendo incisivo, ele quer, de fato, alcançar os nossos corações. E por fim, então, Jesus ensina que a raiva e o ódio, né, que são esses sentimentos que antecedem um homicídio, elas não combinam com alguém que professa a fé em Deus. Veja os versos 22 e 23, eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor, bem alto. 5, 22 e 23. Isso. O 23, dona Joemi, por favor. Isso, até aí. Então veja, a comunhão com os irmãos, ela reflete na nossa comunhão com Deus. Então percebam, irmãos, que o cristianismo exige de nós uma relação entre irmãos. Cuidado com aquela pessoa que diz assim, não, o que importa é a minha relação com Deus. Isso é uma verdade pela metade. É um meio evangelho, né? É um evangelho de 50%. Porque, na verdade, a mensagem do evangelho, a mensagem do cristianismo é a minha relação com Deus importa, mas a relação com o meu próximo também é importante. Eu não posso ter relação com o meu próximo sem ter uma boa relação com Deus. Eu não posso ter uma boa relação com Deus se eu não tenho uma relação boa com o meu próximo. Aqui Jesus então está mencionando isso. Não deixa a sua oferta dizer, não é só uma oferta a Deus. Não, o que o meu próximo lá não importa. Jesus diz, não, conserte-se com ele,
e dê a sua oferta. Então veja que a nossa vida pessoal, a nossa vida privada, a nossa vida particular, ela tem muito a dizer sobre a nossa vida com Deus, irmãos. A nossa vida religiosa, como a gente costuma então mencionar. Dentro disso então, o pastor William Hendrickson, né, ele comentando esse texto de Mateus capítulo 5, ele vai dizer: quando nesse espírito de desdém e grande desgosto alguém diz ao seu irmão, raká, né, que é a palavra lá em hebraico, né, ou dá um insulto, significando estúpido ou cabeça oca, né, é digno de ser condenado à morte pela Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. Ele vai dizer, semelhantemente, quando no mesmo estado de mente e coração ele diz, idiota, retardado mental, tolo, eu acho que ninguém nunca usou essa palavra, né? Merece a morte. Além disso, que o Senhor não está pensando apenas na morte física, mas igualmente na morte eterna, torna-se evidente nas palavras. Ele merece ser lançado no inferno de fogo. Então veja, irmãos, coisas que a gente parece que são comuns. Então veja, como é muito mais grave, como isso é muito mais pesado para nós, né? E são coisas que nós precisamos então pensar, refletir a respeito disso. Nós poderíamos então parafrasear Jesus, quando ele poderia dizer o seguinte, olha, não te surpreendas com a urgência de meu mandamento de reconciliar-te com o teu adversário, porque se passares desta vida com um coração ainda em desacordo com o teu irmão, condição que ainda não tentastes mudar, essa falha testificará contra ti no dia do juízo. Além disso, se morreres com esse espírito de ódio, ainda em teu coração, jamais escaparás da prisão do inferno. Então vejam, irmãos, que aqui nós temos o próprio Senhor Jesus nos ensinando essas coisas. Deixa eu correr um pouquinho aqui. O outro texto, então, é Mateus capítulo 15, os versos 19 e 20. O texto está aí, eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor. Isso, então vejam, né? Onde é que começa o homicídio? Só que na televisão só saem os tiros, não é? Só saem as facadas. Mas o homicídio começou aonde? No coração. Meses antes, um ano antes, dias antes. Foi lá que começou então o homicídio. Outro texto então que a gente vai mencionar é Marcos capítulo 7, os versos 21 a 23, né, que é o texto paralelo a Mateus. Eu vou pedir novamente para os irmãos lerem para mim, por favor. Alguma coisa naquela lista lhe chamou a atenção dos irmãos? Isso foi proposital, né, Eliane? Mas o que chamou a atenção de vocês ali na lista? Hã? Não te chama a atenção que homicídio está na mesma lista de soberba? Não te chama a atenção que homicídio está na mesma lista de maus desígnios? Avareza. Não te chama a atenção isso? Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso? Porque nós muitas vezes condenamos os assassinatos, né, propriamente ditos, e realmente eles são condenáveis, mas nós muitas vezes somos soberbos. Somos lascivos, somos cheios de nós mesmos, não é? Furtamos aquilo que não é nosso. E tudo isso começa aonde, irmãos? No coração. Eu não quero ser generalista, não quero que os irmãos me entendam mal, mas
Um coração de um assassino é a mesma coisa de um coração de alguém que é soberbo. É isso que Jesus está dizendo. Então veja que nós muitas vezes condenamos atos externos, mas escondemos aquilo que está no nosso coração. Soberba, lascívia, pessoas que se acham melhores que as outras, né? Pessoas que dizem assim, você não sabe com quem você está falando, rapaz. Eu não vou levar desaforo para casa, não é? Soberba, altivez, né? E nós muitas vezes só chamamos atenção com relação ao homicídio, mas veja novamente aqui que Jesus está aprofundando isso. Jesus está trazendo algo ao nosso coração, irmãos, para que a gente perceba que o nosso coração também não é algo fácil de lidar. O nosso coração é enganoso, como vai dizer o profeta Jeremias. Dito isso, então, a gente pode partir aqui para algumas conclusões, e eu vou deixar o espaço, então, para os irmãos fazerem algumas perguntas. A primeira é isso, né? A gente já falou sobre essa questão, a gente, então, sabe que o assassinato, ele começa no coração. O assassinato não é só você tirar a vida de alguém, mas é você matá-la em palavras, em ódio, em indiferença, em críticas severas, falta de amor, falta de consideração, aquelas críticas muitas vezes que levam a pessoa lá embaixo, né? Palavras que são faladas sem pensar, fofoca, maledicência, que destroem o caráter, destroem as atitudes, destrói a índole das pessoas, matam as pessoas por dentro, porque muitas vezes as pessoas já estão tão cheias de críticas, né? As pessoas recebem tantas palavras de desânimo, que as pessoas simplesmente desistem, né? Nós podemos fazer isso com os nossos próprios filhos, né? Podemos criticá-los tanto, que a gente pode simplesmente matá-los, né, por dentro, e podemos então acabar completamente com a vida deles, né? Sem dar um tiro, irmãos. Sem apontar uma arma qualquer para as pessoas. Além disso, então, eu já mencionei anteriormente, a gente vai perceber que o homicídio, né, o assassinato, ele é, então, posto na mesma lista de outros pecados. Isso deve nos chamar a atenção. Isso deve nos fazer perceber, certamente, a gravidade do homicídio, mas também a gravidade da soberba, a gravidade da altivez, a gravidade, então, de outros pecados que são relacionados ali, então, pelo Senhor Jesus Cristo. Além disso, então, para nós concluirmos, nós podemos afirmar que assassinato, no final das contas, é ódio. É ódio. É quando nós dizemos para aquela, eu não quero nem ver aquela pessoa. Eu não quero nem que ela apareça aqui. Eu não sei se você já passou por isso, né? Você é convidado para uma festa de casamento, ou uma festa de aniversário, ou um evento social, e às vezes você sabe que aquela pessoa possivelmente estará naquela ocasião, e você pensa, fulano vai estar lá? Porque se ele estiver lá, eu não vou. Fulano é dessa igreja? Eu não vou. Ele vai estar lá? Não, então eu não vou comparecer, eu não estou a fim de ir. Não vou lá não, né? E nós estamos remoendo ódio, raiva, ira no nosso coração. O nosso coração está cheio de amargura e nós muitas vezes nos indignamos com os assassinatos que nós vemos na televisão, mas nós não nos indignamos com a ira e com a revolta, com a amargura do nosso próprio coração. Então, para Jesus, no final das contas, assassinato é isso, é quando nós odiamos o nosso irmão, falamos mal dele, criticamos de maneira injusta, né? Nós somos, não moldamos as nossas palavras, né? Nós não falamos as coisas como realmente elas são, e por aí vai, né? Lutero, então, por fim, eu quero usar aqui duas frases, né? A primeira é de Lutero, ele vai dizer, tantos membros quanto você possui, tantas maneiras você pode achar de matar, seja com a mão, a língua, o coração, o gesto, olhando alguém amargamente, não gostando de ouvir falar dele, tudo isso significa matar. Porque nesse caso, o coração e tudo que há em você está disposto a desejar que ele já estivesse morto. E ainda que a mão fique parada, a língua silencie, os olhos e ouvidos se escondam, de fato o coração está cheio de assassinato e homicídio, é o que Lutero vai dizer. E ainda para nós partirmos aqui para o final, né? O John Frame vai dizer, assim
Como diz o Catecismo Maior, o mandamento não nos conclama apenas a evitarmos assassinar pessoas, mas também a buscarmos modos de preservar nossa vida e a dos outros. Isso significa conter nossas paixões pela graça de Deus, até buscar sermos alegres. É interessante que no livro dele ele fala sobre isso, né? Que a alegria tem a ver com o sexto mandamento. Por que a alegria tem a ver com o sexto mandamento? Porque a alegria é vida. Quando nós nos amarguramos de nós mesmos, quando nós entramos num ciclo de reclamações, de murmurações, de indignações, o que acontece conosco, irmãos? Nós vamos morrendo, não é? Nós vamos morrendo. E aí ele cita exatamente isso, que a alegria é vida. Então, quando nós nos alegramos, quando nós tomamos essa decisão de nos alegrarmos a despeito das próprias situações, isso então vai trazendo vida ao nosso coração, e isso tem a ver com o sexto mandamento. Então veja como é que o sexto mandamento é algo prático, é algo visível, é algo palpável para nós, né? Que nós podemos vivenciar dia após dia. Irmãos, está aí algumas perguntas e considerações que se os irmãos queiram fazer. Ainda tem salvação, está dizendo aqui a minha esposa, viu? Não se desesperem. Hã? Ariston, depois aqui a dona Ana Josina. Sim, pastor. Sim. Em relação àquela parte lá do chamar alguém de tolo. Primeiro um comentário. Eu acho que se levarmos ali ao pé da letra, eu duvido que haja alguém aqui que esteja fora de ser condenado ao fogo do inferno, viu? Porque e é o seguinte, a gente precisa, eu queria só que eu trouxesse uma compreensão, como a gente deve colocar isso na prática, porque quando Jesus chama os fariseus de filhos do diabo, raça de víboras, será que não está sendo pior do que chamar de tolo? E ele teria incorrido nesse pecado aí? Jesus não pecou, a gente sabe que não. Então, assim, como é que a gente vai na prática? E outra coisa, será que é dirigido só aos irmãos? É só aos irmãos? Porque ali não eram, então, irmãos, ele é fariseus e tal, porque ele está dirigindo, mas a questão da ira também. Parece aquela questão dos cambistas e tal, aquela atitude de Jesus. Será que não teve ira ali contra aqueles cambistas? Então, sobre essas questões que eu queria que o senhor trouxesse luz para a gente colocar na prática. Isso. Vou tentar tentar tirar o povo do inferno, né, Débora? Então, irmãos, eu sempre penso que há, para mim, uma diferenciação entre aqueles que Jesus trata como religiosos, né, que são os fariseus, e aqueles que, de fato, Jesus vê como suas ovelhas, né, seus filhos, aqueles que, de fato, ele quer resgatar. O problema de Jesus com os fariseus era exatamente a sua hipocrisia, né? Eles não buscavam Jesus no sentido de poder ouvir a respeito de quem Jesus é, os seus ensinamentos, a sua vontade, a sua verdade. Tem um caso, por exemplo, dos saduceus, né? Os saduceus era um grupo dos fariseus, e uma das características lá dos saduceus, uma das crenças, melhor dizendo, dos fariseus, é que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Mas a pergunta que eles dirigem a Jesus é: o que vai acontecer na ressurreição dos mortos? Então veja, eles estavam querendo testar Jesus, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta, né? Eles estavam de alguma maneira confrontando Jesus. Eu acho que é nesse sentido que Jesus não alivia para eles. Chama eles de fariseu, de hipócritas, né? Sepulcro caiado, né? Alguns palavrões aí que você pode usar no seu dia a dia, né? Sepulcro caiado, seu incircunciso, né? Estou brincando, viu, irmãos? Mas são coisas que Jesus se dirige exatamente a pessoas que querem confrontar Jesus. Eles chegaram ao ponto de comparar o poder de Deus, ou o poder de Jesus, a Belzebu. Ele diz: olha, você opera pelo poder de Belzebu. Então eles estavam dizendo: Jesus tem um pacto com o diabo. Na verdade é um conjunto só, né?
Os jovens vão entender o que eu estou querendo dizer. É os Vingadores com a Hidra, né? Está tudo ali infiltrado, né? Então, Jesus é o bem e o mal ao mesmo tempo, né? E aí, Jesus foi pesado com esses fariseus. Eu, particularmente, acho que algumas pessoas a gente precisa, de fato, ser um pouco mais dura. No sentido de dizer, olha, isso que você tá falando realmente não combina, né? Mas há aspectos que você vê no mistério de Jesus, e eu acho que é onde se encaixa aí aquilo que nós lemos, né? Lá no Sermão do Monte, quando a gente se dirige aos irmãos. Aqueles que de fato a gente percebe que são pessoas da fé, são pessoas da igreja, das quais nós deveríamos então ter misericórdia, ter graça, agir com bondade, nós deveríamos defendê-los, nós deveríamos amá-los, nós deveríamos então ter palavras de ânimo para esses irmãos, nós deveríamos realmente tratá-los como tais, né? Porque essas pessoas, até que se prove o contrário, elas não são inimigas do Evangelho, elas podem estar meio confusas sobre alguma coisa, elas podem de repente estar em conflito com alguma situação. Então eu penso que nesses casos, nós deveríamos como irmãos, não simplesmente afundar mais a coisa, né? Nós deveríamos então chamar esses irmãos à consciência, nós deveríamos amá-los, nós deveríamos então exatamente usar as nossas palavras, né? Para poder trazer essas pessoas à sua consideração e ao seu juízo. Eu sei que, de repente, isso pode até evidenciar que essa pessoa não é um crente de verdade, mas isso eu acho que leva tempo, né? Mas, muitas vezes, o que acontece, né? Nós fomentamos ainda mais essas situações, né? Então, nós chamamos os irmãos de tolo, né? Chamamos os nossos irmãos de idiotas, por coisas simples, né? Por coisas que poderiam ser, digamos assim, resolvidas de uma melhor forma. A outra pergunta é sobre a ira, né? Então, a Bíblia fala que tem uma ira que não é uma ira pecaminosa. Jesus não pecou quando ele fez aquilo, né? Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis. Então, eu sempre menciono aqui, se algum dos irmãos, por exemplo, né, verem o que acontece aí na nossa sociedade. Eu vou citar um caso aqui, tá, irmãos? Eu não estou trazendo aqui nenhum juízo de valor, porque eu nem acompanho isso muito de perto. Mas vocês devem estar acompanhando aí nos jornais aquele ricaço lá em São Paulo, que ele estava a 150 por hora numa avenida que era de 50, ele bateu num carro de um trabalhador lá, de um motorista de aplicativo, que estava a 40 por hora, né, trabalhando à noite. Ele não sofreu absolutamente nada e o camarada faleceu, né, morreu. E aí vem todo esse processo judicial, os advogados fazendo um monte de coisa, né? Se você não se indigna com o tio Paulo, né, se aquilo ali não te causa uma revolta do tio Paulo, né, você lembra lá do tio Paulo, né? Ou vocês não estão lembrados do tio Paulo? O tio Paulo que foi lá na Caixa Econômica assinar um empréstimo, né? Se você não se indignar com o tio Paulo, se você não se irar com aquilo, se aquilo não te causar uma indignação, é bom você rever o seu cristianismo. Porque aquilo ali não pode passar aos nossos olhos de maneira comum, normal. Entende? Nós devemos estar extremamente indignados com aquilo. Nós deveríamos ter, de fato, aquele desejo de que a justiça seja feita. Agora, isso não lhe dá o direito de ir atrás da sobrinha do tio Paulo e dar uns bufetes na cara dela. Entendeu? Isso não te dá o direito, né, de você ir atrás desse motorista que matou o outro e agir com as suas próprias mãos. Isso não dá direito a nós, na nossa relação de igreja, ficarmos chateados com os nossos irmãos, indignados com alguma coisa que o nosso irmão faça conosco e sair falando mal do irmão. Essa é a ira pecaminosa. Nós podemos ficar extremamente chateados, com raiva do nosso irmão por alguma coisa que ele nos fez. É o que a confissão de fé diz, né? É aquela ira com justo motivo, ou seja, aquela pessoa pisou na bola mesmo, mas o modo de você reagir àquilo é o quê? Dizer, meu irmão, vem cá, olha, tem essa situação aqui que a gente precisa resolver. Mas o que nós muitas vezes fazemos? Nós nos vingamos, né? Vingamos de que maneira? Nós falamos mal desse irmão.
Agora nós espalhamos aquilo que aconteceu conosco, né? Nós nos vingamos dessa maneira. Ou simplesmente nós dizemos, não quero mais papo com esse irmão. Aí a gente isola. A gente diz, agora esse indivíduo morreu para mim. Então essa é a ira, muitas vezes pecaminosa, né? Quando nós agimos com a nossa própria justiça, do nosso próprio meio. Se eu não me engano, o autor de Hebreus vai dizer isso, né? Entregue isso a Deus, porque a vingança vem do Senhor. Então entregue isso a Deus. Você foi injustiçado, foi injuriado, né? Tentou resolver, não deu certo. Entregue isso a Deus, mas não se vingue. Essa é a ira que não é uma ira pecaminosa. Tá? Ana Josina. Eu acho a situação bem mais difícil, porque hoje em dia nós temos tantos meios de controle emocional, né, de segurar a tua boca, fazer uma demonstração de que eu sou educada, eu não trato ninguém mal, mas não é isso, né? É por isso que nós seremos surpreendidos, que muitos não entrarão, porque o problema não é aqui só, o problema é o nosso coração. Sim. Por isso que, até conversando com o senhor, já disse, quanto mais crente a gente é, mais a gente chora, mais a gente se derrama diante de Deus, porque mais a gente tem que arrepender todos os momentos, né? É o nosso coração. Sim. Eu lembro bem de uma pregação do reverendo Giovânio, que foi até nas minhas bodas de prata, 25 anos. Nunca mais saiu do meu coração, sobretudo guarda o teu coração. É difícil, mas nós, como cristãos, nós temos que exercitar isso. E não tem sido fácil, porque o mundo nos ensina a ser bonitinho, a fazer bom discurso, mas nada disso vai resolver se o nosso coração não estiver quebrantado. E isso é só entre eu e Deus. Eu posso até estar dizendo isso para vocês, eu estou com o meu coração quebrantado. Mas se meu coração não estiver quebrantado, eu vou para o inferno. Né? Eu serei condenada, injustiçada. Agora, pela misericórdia de Deus, é pela misericórdia de Deus que a gente pede humildemente, quebrantado, que Deus nos quebre diante dele, né, para que nós possamos nos arrepender de todos os nossos maus caminhos. E são muitos. E é na nossa intimidade, né? Isso é que eu acho difícil, porém necessário compartilhar isso, que é esse quebrantamento, né? Ok. Alguém mais levantou a mão que eu não vi? Júnior. Espera aí, Júnior, que a gente quer ouvir a sua bela voz no microfone. A gente está falando sobre indignação, raiva e tal, mas eu acho que aí, quando a gente não tem jeito mesmo, é quando nada de que seja bom ou ruim te faz diferença, você ser indiferente. Aí você vê que você matou tudo que todo o preceito de Deus no coração, tipo, tô vendo ali uma injustiça, tô vendo ali o cara fazendo errado, isso não é problema meu. Vou aqui, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém, não sei o quê, problema não é meu, entendeu? Assim, então assim, você não se indignar e nem, vamos dizer, se alegrar com nada, né? Você está cauterizado. Isso. Alguém mais, irmãos? A gente pode, então, finalizar. Se não tiver mais nenhuma pergunta. Tem uma pergunta a fazer que realmente aconteceu quando estava na igreja, lá no interior de São Paulo. Um rapaz se suicidou. Daí, umas irmãs, ele vai para o inferno. Aquilo me entristeceu bastante, porque ele era uma pessoa assim, uma pessoa muito bondosa, um crente muito fiel. E era jovem, a namorada não quis saber mais com o relacionamento com ele. Ele ficou muito deprimido e acabou se suicidando. E depois eu falei assim, meu bem, nós não podemos julgar, pertence a Deus, o julgamento pertence a Deus.
Tem pessoas crentes que vivem julgando um ou outro. Isso é muito perigoso, nós devemos tomar cuidado, porque nós somos muito falhos, muito limitados. Todos nós somos imperfeitos, nenhum sequer é perfeito. Todos nós somos pecadores. Se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que seríamos de nós, né, pastor? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, orar muito, porque Deus tem misericórdia de nós. Sim, certamente. Irmãos, podemos então encerrar o nosso tempo aqui, se os irmãos não tiverem mais nenhuma pergunta. Não sei se os jovens já estão subindo. Hoje, por incrível que pareça, a gente acabou antes do horário. Olha que coisa boa. Ah! Irmãos, aproveitar então os minutinhos que a gente tem. Então, só para a gente finalizar de fato aqui o nosso tempo, né, de estudo, eu queria dar um incentivo aqui, uma palavra de incentivo aos irmãos a respeito então desse tema, né? Certamente é um tema. Não está passando mais, Lucas. Bloqueou aí? Então, assim, aproveitar esse momento, né, final aqui da nossa aula, quero trazer aqui uma palavra de incentivo, né? Na verdade, uma palavra pastoral aos irmãos nesse sentido, né? Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da vida e morte, né? A respeito, então, da língua. Irmãos, já mencionei isso aqui na nossa aula, mas nós muitas vezes, como igreja, nós sofremos exatamente desse mal, não é? Por quê? Porque nós muitas vezes estamos tão prontos a criticar o trabalho de outros, né? Nós somos muitas vezes tão prontos a cobrar das pessoas resultados a respeito do trabalho, do ministério que essa pessoa exerce. Eu não estou nem falando do pastor, viu, irmãos? Não estou falando a respeito de mim, não. Né? Mas aqueles irmãos que muitas vezes estão em lideranças de sociedade interna, muitas vezes estão na liderança de algum ministério, né? Nós muitas vezes somos até injustos em cobrar desses irmãos algum tipo de posicionamento, algum tipo de resultado, né? Nós muitas vezes não compreendemos a questão toda, né, do que está acontecendo, nós não nos envolvemos com esses ministérios, e nós muitas vezes simplesmente chegamos e dizemos, isso aqui está errado, isso aqui está mal feito, olha, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Então eu quero incentivá-los, irmãos, a que você procure compreender o que está acontecendo, qual é o motivo que está levando aquela pessoa a tomar aquela decisão, ou fazer aquela programação, ou agir daquela forma, né? Vou mais além um pouco, né? Se prontifique a ajudar, dizer, olha, em que eu posso colaborar no seu ministério? Em que eu posso colaborar na atividade que você está fazendo? Olha, eu ouvi lá que vai ter uma atividade no sábado. O que eu posso contribuir para essa atividade? Para que eu possa, de alguma maneira, ajudar alguma coisa, carregar a cadeira, montar uma mesa, lavar uma louça. O que eu posso ajudar nesse sentido, né? Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, eu vou abrir meu coração aqui para os irmãos, muitas vezes, irmãos, eu já presenciei isso, né? Infelizmente, algumas vezes, irmãos com críticas duras aqui na nossa igreja, né? De trabalhos que estão sendo feitos, e às vezes as pessoas se esforçaram grandemente por aquela atividade, pela realização daquele evento, e às vezes alguns irmãos chegam e só olham aquilo que de repente não foi do agrado dela, né? Não conseguem ver o conjunto da coisa, olham só aquilo que ficou faltando, ficou faltando isso, ficou faltando aquilo, faltou isso, faltou aquilo outro, mas o que foi de bom? O que aconteceu de bom nesse evento? Será que não teve nada bom? Né? Será que foi só aconteceu coisas ruins? Será que essa pessoa de fato foi tão negligente, né? Foi tão incapaz de não fazer nada que fosse bom nesse evento? Certamente não, irmãos. Certamente o que a gente tem visto aqui é que em várias áreas da nossa igreja, pessoas têm labutado, trabalhado para trazer o melhor, para fazer o melhor, né? Então eu quero incentivar os irmãos a trazerem vida, né? Trazerem vida. O que é trazer vida? É dizer, minha irmã, meu irmão, olha, parabéns pelo evento que você fez. Que Deus te abençoe, né? Que você continue produzindo esses frutos maravilhosos. Que Deus continue fortalecendo sua vida
para que você então continue nesse trabalho, nesse labor, nesse ministério que certamente o Senhor tem colocado nas suas mãos. É só assim, irmãos, que a nossa igreja vai florescer cada vez mais. Se nós ficarmos só criticando e falando mal, a tendência é que daqui a pouco vai chegar um para mim e dizer: pastor, eu não quero mais ser presidente de SAF não, porque o pessoal só fala mal. Aí vai vir outro e vai dizer: pastor, eu não quero ser presidente desse ministério não, porque o ano passado só recebi críticas, então eu acho que eu devo passar para outro. E aí a morte vai tomando conta da nossa igreja. Daqui a pouco, irmãos, ninguém quer assumir absolutamente nada. Por quê? Porque ser líder de ministério, seja ele qual for, tornou-se apenas um motivo de ser criticado. E às vezes as pessoas não querem mais ser criticadas. Então vamos trazer vida. Como é que a gente traz vida? Falando bem, dizendo: olha, estou aqui. Não estou dizendo que não pode criticar e nem apontar coisas que podem ser melhoradas, irmãos. Não é isso. Não é que a gente vai fechar os nossos olhos e dizer: não, pastor, o pastor disse que agora está tudo lindo. Nada disso. Mas há maneiras, há modos, há meios que trazem vida e que podem ajudar pessoas na realização dos seus respectivos ministérios e sociedades internas. Então, eu quero deixar essa palavra pastoral de incentivo para que os irmãos, então, possam se comprometer nesse sentido, né, de ajudarem, incentivarem, animarem os nossos irmãos nos seus respectivos ministérios.